sempre dançar. Deusas e deuses, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje estou emocionadíssima por conversar com uma menina, uma jovem mulher, que traz consigo muitas experiências e uma missão, inclusive uma ação, porque missão nem sempre traz consigo ação. Maria Alice Torres é uma jovem empreendedora, mas uma mulher que traz, como eu disse, uma missão linda. Fundadora e presidente, tá, do Instituto Pelo Ser. Embora essas palavras sejam lindas e maravilhosas, não querem necessariamente dizer muito, como eu já falei. Então vamos conversar com ela? Bem-vinda, querida. Obrigada. Um brinde. A tua vinda aqui ao programa. Obrigada, fiquei um pouco emocionada com a introdução. Que bom! Não estava esperando. Bom, essa sou eu. Essa é a Afrodite com quem tu falaste. Eu amei, a Maria Alice me chamou, me conectou ali pelo Insta e foi muito interessante, ela me apresentou o Instituto Pelo Ser, nós conversamos, acabamos nos conectando por outras linhas. Outras linhas. E acho que, não, tenho certeza que nós temos muitos assuntos para levantar, né, muitas bandeiras para levantar. E isso me emociona bastante, porque embora nós tenhamos algumas décadas de diferença, nós temos pensamentos muito parecidos e coisas muito fortes que nos movem. Mas, obviamente, eu quero começar por onde nasceu o Instituto Pelo Ser, né? Vamos... E me conta aí essa história, eu vou te perguntando, tá? Então vamos lá, porque eu sei que a gente tem muito para falar mesmo. Sim, e as duas não calam a boca, tá? Não calam. Então, o Instituto começou ali em meados de novembro de 2024, quando as águas das enchentes começaram a baixar. Eu, como pessoa física, já estava atuando na linha de frente das enchentes do Rio Grande do Sul. E então, eu acho que o Instituto já nasceu ali, já nasceu de mim, né? Deu com eu mesma sozinha. E quando a água baixou, eu percebi que eu podia continuar fazendo mais. E aí me veio a ideia, eu preciso criar alguma coisa, porque eu sei que eu vou ter um alcance maior e eu vou conseguir ajudar mais pessoas. E aí nasceu o Instituto Pelo Ser, que hoje ajuda jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Eu tenho comigo uma equipe maravilhosa, meus amigos, todos de uma área completamente diferente. E isso é o que faz a gente, assim, um time muito, muito legal, porque cada uma atua na sua área, equipe jurídica, equipe de marketing, equipe de financeiro. Então, cada ação social é uma ação social mesmo. Então, a gente teve a última agora, que foi a Ciranda dos Sonhos, que foi pro Dia das Crianças. E foi lindo, foi maravilhoso, eu saí de lá encantada. E como eu sou a presidente, fundadora, tudo é Maria Alice, eu uso um walkie-talkie, é Maria Alice. Que é isso? Olha isso, aquilo. E tia, vamos brincar. E tia, vamos fazer isso. E eu, gente, a pipoca tá pronta. Gente, e o cachorro quente? E é assim que a gente vai indo, mas todas as nossas brincadeiras, todas as nossas ações com as crianças e com esses jovens têm um ensinamento, que é a educação. A gente tenta levar a educação e a diplomacia em todas as nossas ações, e o Instituto é voltado para isso, transformando vidas através da educação e do humanitarismo e da diplomacia. E quando a gente fala de diplomacia, onde é que entra a diplomacia? Porque muitas pessoas podem interpretar, né, de uma forma... eu, por exemplo, acho que diplomacia, ela é um complemento bem importante, ela anda junto com a educação, na minha visão. Mas por quê? Porque eu tive acesso à educação, porque eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu hoje posso oferecer isso para o meu filho, mas muitas pessoas podem achar arrogante dizer que tem que oferecer diplomacia. Acho que é interessante a gente explicar para as pessoas. Claro, com certeza. E é bem o que eu falei sobre o que o Paulo Freire diz, né? Sobre que a educação sozinha ela não se transforma. Então, levar a educação para ter esse conhecimento do que é a diplomacia. A diplomacia vai muito mais além do que um representante que vai lá em outro país e age agindo em nome de outro país. Não, é muito mais que isso. Um diplomata pode botar uma galocha, entrar no enchente e salvar uma criança, por exemplo.
é muito mais acessível do que a gente imagina, né? Então a diplomacia ela já começa pelo respeito que tu tem com o próximo, pelo diálogo, né? E por todo eu ia dizer empatia, mas a palavra empatia já não pega tão... Ela tá um pouco... Tá um pouco É passada. que nem a história da sororidade, que eu te falei que eu tô com ranço também, eu né? também tô com ranço da palavra empatia já. Eu já peguei um... É porque Já ela ficou deturpada. Ficou. Porque qualquer coisa, te coloca no lugar do outro. Tá, é muito bonito me colocar no lugar do outro sem viver de fato o que ele tá vivendo. Exato. Então, né? Eu acho que a empatia, ela já pegou... A palavra é linda. Sim, A o significado, de fato, é lindo. Mas banalizaram total. Ficou algo... Né? Sim. Então, a diplomacia, ela vai muito mais além do que só um representante de outro país. A diplomacia, ela ocorre aqui, o que tá acontecendo agora. A gente tá aqui nessa reunião, tendo essa conversa. Uma conversa diplomática. Então é algo muito mais simples do que as pessoas imaginam, mas que as pessoas precisam ter acesso à informação. Eu acho que tem uma coisa que a própria profissão, né, de um diplomata nada mais é do que discordar entre países, Exato. né? Mas dentro de um nível de educação, onde eles chegam em consenso para que todos fiquem bem e sejam assistidos, os seus direitos sejam guardados, né, e tudo mais preservados. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm noção. E se a gente for pensar assim, as famílias não têm diplomacia, porque daí isso tem a ver com educação, tem a ver com acesso à informação, entre outras coisas, né, e tudo mais. Eu entendo assim que quando hoje vocês fazem um trabalho mais focado com as crianças. Isso. Tá. Hoje. E daí a gente tá querendo expandir agora para outros vínculos, para outros nichos, que é para refugiados e imigrantes. Esse é o nicho que a gente está estudando como abordar, porque eu tenho uma amiga que ela é haitiana e ela tem um podcast também. Se chama legal. Emigra Podcast. E eu participei do Emigra junto com ela, a Rudy, e ela contou as dificuldades que ela teve na universidade. Foi uma conversa sobre universidade, inclusão, e o quanto ela sofreu. Ela falou que eu fui a primeira amiga dela, brasileira, em 5 anos que ela esteve no Brasil. Nossa. Então a gente... Ou seja, um preconceito assim, que ainda a gente fala muito de racismo, a gente fala de racismo assim no sentido de preto, de favelado, enfim, né, de outros, mas a gente não tá falando, a gente tá falando assim porque é um racismo, querendo ou não, porque ela uma tá... xenofobia, né? Exato, então, poxa, é uma informação bem significativa, porque 5 anos são 5 anos, né? Então, fiquei muito tocada quando eu participei do podcast dela e foi aí que abriu os meus olhos e o da Sara, que estava junto comigo participando lá. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, no próximo edital que sair da URGS, que é a universidade que eu estudo, de refugiados e imigrantes, a gente vai fazer uma ação para acolher eles na cidade. Para fazer um tour em Porto Alegre, porque ela nunca tinha visitado nenhum ponto... Em 5 anos, ela nunca tinha visitado nenhum ponto turístico de Porto Alegre. Então, pensa. Sim, ela basicamente estudava E agora ela... ia pra casa, comia, de certo, assim, né, muito sozinha. Exato. Deve ter sido bem solitário pra ela. Exato, com certeza. Veio sozinha, a família inteira tá lá, então a diplomacia começa aí. E a falsa diplomacia também. Porque a gente tá falando de um curso de Relações Internacionais na Universidade Federal, onde uma haitiana, refugiada, imigrante de outro país, não tinha um amigo. Tinha uma amiga que era eu. E tu acha que esse preconceito ou esse distanciamento, enfim, tem a ver com o fato da palavra refugiada? Com certeza. Com certeza. E será que é porque é Rio Grande do Sul? Ou será porque assim, eu ainda acho que nós somos um estado muito rígido para esse tipo de coisa. Somos, né? Porque sim. assim, eu te comentei quando a gente conversou que eu tava em São Paulo. Assim, São Paulo é muito diferente nesse sentido. São Paulo não vê refugiados como, refugiado é contagioso, né? Não, abraça o contagioso, assim, o contagioso, olha o que eu ia dizer, pra tu ver como o inconsciente ele fala, né? Mas São Paulo abraça o refugiado e diz assim, não, peraí, essa causa é nossa, né? Eu não tô dizendo que são todas as pessoas, eu estou dizendo que existe um movimento muito maior
E não o daqui. A gente vive numa bolha de não, é refugiado, então eu não vou entrar nessa briga. Porque daí isso vai manchar a minha história, vai manchar a minha carreira, isso vai me atrapalhar. Eu sinto isso. Se eu estiver errada, me ajude, tá? Porque a gente aqui está numa conversa mas diplomática. assim, tem uma diferença entre a palavra refugiado, imigrante e estrangeiro. Estrangeiro soa mais bonito. Ah, não, mas estrangeiro daí é chique. Estrangeiro é chique. Ah, daí eu sou amiga de uma nova-iorquina. Sou Exato. amiga de uma haitiana. Exato. Independentemente de ela ser, né? Aí ela não é refugiada, tipo isso. Exato. Então, o que acontece na minha universidade é isso. Os intercambistas de outros países, Nova Zelândia, Estados Unidos, são intercambistas. Então, a gente até citou no podcast que tem prazo de validade. 6 meses é o que a gente suporta. 4 anos já é demais para uma faculdade. Olha Então, só. essa é uma bandeira que eu levanto. Que eu vou levantar no instituto. Uhum. Porque parece que tem um prazo de validade. Ah, não, tu é imigrante refugiada, então não vou ser tua amiga, mas o cara ali que veio dos Estados Unidos, ele vai ficar 6 meses, então eu vou ser amiga dele. Mas tu que é minha colega, não. E eu fico pensando o contrário, né? Se a gente quer ir para os Estados Unidos, a gente espera uma receptividade diferente. E se o nosso prazo vence por alguma questão e a gente tá ali num trâmite, a gente espera também uma receptividade. Poxa, é muito contraditório. Muito. Assim, é hipócrita. É hipócrita. É uma coisa feia, assim. E ainda mais num curso de relações internacionais. Principalmente isso, exatamente. Isso, é o que me deixa mais revoltada, porque tu tá estudando relações internacionais. O que me fez estudar relações internacionais foi a interculturalidade. Quando eu cheguei na sala de aula, foi a primeira pessoa que eu tive contato, foi ela que eu vi na sala de aula, lindo, a negona maravilhosa, do cabelo lindo. Maravilhosa, deve ser. Não, ela é assim, maravilhosa. exótica. E quando as pessoas, uma vez uma pessoa me disse assim, tu fala exótica, porque tu não quer dizer que ela é feia. Eu falo, pelo contrário, exótica, porque ela deve ter traços exóticos, ela é maravilhosa, maravilhosa. Imagina. Linda, eu falo da bunda dela, eu falo que bunda linda. Que linda. Não, toda faz academia. Ela é muito bem-vinda quando quiser vir ao Afrodite. Olha, Rude, tá vendo? Muito bem-vinda, com certeza. Será um prazer conhecer. Não, ela é toda empoderada. E foi a primeira guria que eu tive contato na faculdade, então a gente sentava juntos. E quando ela me disse que... E ela citou no podcast dela que eu convidei ela pro meu aniversário. Falei, imagina, tu é minha colega. Convidei os meus outros colegas, por que eu não te convidaria? Mas tu vê que isso também... O fato de ela ser uma refugiada, ela também tem internalizado dentro dela Com certeza. de que ela não é merecedora, né? Exato. São crenças que talvez pra ela isso é normal, assim, eu não faço parte, eu nunca vou fazer. A pessoa já vem de lá com isso, né? E o quão sofrido isso é. Sim. Sabe? Tem séries, né, que abordam muito isso. Tem uma que eu já assisti umas 3 vezes, que é uma série médica, The Resident, que ela é acho que agora eu não vou lembrar exatamente, mas ela não é uma refugiada, ela tem um visto, mas o visto vence, e para fazer todo o processo, ela precisa casar. Só que ela não quer casar por obrigação. E ela é médica nos Estados Unidos, né? E aí ela prefere abrir mão e voltar. Provavelmente isso faz parte do contexto ali, ela queria sair da série, óbvio, né? Mas eu tô trazendo coisas que acontecem muito. Sim. Então, assim, ó, os processos de vistos e tudo mais, eles são longos, eles são difíceis. Mas, assim, ó, no caso da tua colega, já vem ela já veio com uma marca, ela já veio triste, né? Porque ela já veio refugiada. Então, assim, poxa, ainda chega aqui e a gente não é receptivo, sendo que nós somos conhecidos como um país super caloroso. Exato, foi o que eu citei também. A América Latina em si, ela é vista como um país acolhedor para refugiados. Mas, na verdade, não é o que acontece no Brasil. Na América Latina, não. América Latina, Brasil. O Brasil é visto como um país extremamente acolhedor, que acolhe. Mas não, as nossas políticas públicas, elas não conseguem lidar com o que acontece com imigrantes refugiados. É um descaso, e eu falo Rio Grande do Sul, sim, mas outros estados, São Paulo, por exemplo, é um estado que está mais avançado nesse quesito,
Mas outros estados talvez não. Claro, não, e assim, eu Talvez citei não. São Paulo porque eles levantam outras bandeiras Eles também, levantam, daí, claro, exato. né? Mas assim, isso nos causa assim uma tristeza, porque a gente pensa que para tanta coisa a gente levanta bandeiras, talvez não é que não sejam tão importantes, mas que a gente, como país, teria tanta força, tem força para fazer isso. A gente tem uma política externa vista lá fora muito bonita. Uhum. Eu, como estudante de RI, posso afirmar, a gente tem uma política externa muito bem vista pelos estados membros, pelos estados do mundo. Então, a gente pode fazer muito mais do que a gente já faz. Então, quando ela me veio com essas questões, assim, eu fiquei, poxa, a gente podia fazer tanto mais e a gente não faz. E eu fiquei com raiva, me veio aquela raiva, aquela coisa na garganta. Queria chegar na faculdade no outro dia e xingar cada um. E tocar o foda-se literalmente pra todo mundo. E falar, olha, qual é o teu problema? Nem um bom dia, um oi não dá pra menina. Uhum. E é uma coisa também que eu me sinto um pouco impotente, porque eu também nunca percebi. Então também tem um pouco de parcela de culpa nisso. Mas agora não, agora que eu sei de tudo isso, agora sim, eu levanto bandeira junto com ela, tô apoiando o projeto dela e vamos pra cima. E é uma apoiar a outra, e é isso. Aqui por mais que o Rio Grande do Sul ainda tenha as suas crenças mais conservadoras, enfim, a gente levanta a bandeira igual, porque quem faz barulho mesmo, e quem bate panela incomoda. Então, vamos incomodar mesmo, né? E tem gente que incomoda de boca fechada. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sei que eu incomodo de qualquer jeito. Então eu prefiro, já que eu vou incomodar falando mesmo. Então foda-se, né? Quem tiver que se incomodar, vai se incomodar do mesmo jeito. Então eu também. Metade dos guris da URGS não gostam de mim porque eu já levantei bandeiras com mulheres. Então, tipo assim, sobre questão de assédio. Então, eu levanto sempre bandeiras, assim, eu faço contrapontos, né? A gente começou um programa, o Afrodite, falando muito do mundo feminino. Claro que ele é a nossa maior parcela aqui. Só que a gente começou a ser visto como um programa feminista. E não é, nós não somos em nenhum momento, até porque eu não sou uma mulher extremista. Então obviamente o meu programa não poderia ser um programa extremista. O que eu sempre faço é um contraponto. Peraí. Assédio é algo importante. Mas vamos entender o seguinte. Numa situação tal, um relacionamento abusivo, eu não estou dizendo que a gente tem que sempre, a gente já tratou sobre isso aqui, e eu sempre vou levantar como uma mulher que já viveu relacionamentos abusivos, que já foi agredida fisicamente, violentada, etc. Para tudo precisa existir um contraponto. Não é uma meia-culpa. Não é isso. Não é tipo, tu mereceu apanhar. Não é sobre isso. Não é tu merece viver um relacionamento abusivo. Não é isso. É entender em que momento talvez a gente dê sinais, porque nós estamos falando de uma história, nós estamos falando de crenças que talvez nem nós percebamos que tenhamos. Então, é uma reeducação, é entender o que nós historicamente trazemos, para que daí, a partir de então, conscientizemos a nossa sociedade, as nossas mulheres e nós mulheres, porque é uma coisa constante, entende? Sim. Eu, como mãe de um filho homem, lembrar de conscientizá-lo todos os dias de como é um tratamento com uma colega, mesmo que ele tenha 8 anos. Com certeza. E isso vai mudar, daqui a pouco isso muda no ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não sei, mas é estar atenta. Então, eu acho que as pessoas às vezes são tão rígidas nas coisas que parece justamente que a gente, ou a gente se coloca num papel, ou a gente coloca em outro. E não é sobre isso. Não é sobre isso, na verdade. Porque a gente flutua. A gente flutua, a gente não segue um padrão. A gente não precisa não existe, a gente não precisa seguir um padrão. A gente nem deve, na minha opinião, a gente não deve. A gente não deve seguir um padrão. Não é porque eu tô levantando uma bandeira de refugiados e imigrantes que eu vou ser extremista. Exato, mas não. Aí que tá, é o momento. É o momento. É o momento, porque tu tá com uma pessoa que tem uma história,
que vive, que tem um sentimento, que tem... Aí tu tem dados e fatos para estar fazendo isso. Aí, do nada, assim, é por uma vaidade, estou fazendo isso. Não, eu acho que as pessoas precisam entender, principalmente isso. Quando tu trazes os dados e os fatos, aí fica mais fácil de validar. Validar, né? exato. Então, assim, a gente também falou de algumas coisas importantes em relação à sororidade. Eu acho que o exemplo da tua amiga é um exemplo claríssimo de sororidade, sem falar a palavra específica. Porque olhar para uma outra mulher e não simplesmente pensar somente nela, mas olhar para ti e dar-se conta que, puxa vida, eu passei esse tempo todo sem me dar conta que ninguém também prestou atenção nela. Que ninguém prestou atenção nela. E o que me chamou atenção, não me chamou atenção, que me emocionou, foi que no meu aniversário ela me deu uma cartinha escrita em francês. Só que eu não falo francês fluente, então eu só pude traduzir no dia seguinte, depois do meu aniversário. E ela citou um acontecimento de que um dia ela quebrou o braço, e eu perguntei, oi, você tá bem? E ela escreveu isso na cartinha, que eu fui a única pessoa que perguntou se ela tava bem, se ela precisava de ajuda. Gente, é uma coisa... É uma coisa fora do comum, assim. Se fosse qualquer outra colega, alguém todo teria mundo- perguntado, Alguém né? teria perguntado, com certeza absoluta. Com certeza, com certeza. Então eu fico revoltada e eu levanto. E a URGS, ali na URGS principalmente, de tanto eu levantar a bandeira, as pessoas sacam pedras em mim já, porque eu incomodo. Mas podem incomodar. E não pode tem incomodar, problema. exato. Então já incomodei sobre assédio, já incomodei sobre outras coisas. E eu incomodo mesmo. Então o Instituto, por exemplo, já levei o Instituto, todo mundo sabe que eu tenho um Instituto. E, claro, as pessoas seguem e compartilham, enfim. Mas quando eu pego no pé mesmo pra falar, olha só, isso aqui tá errado, incomoda, dói, toca na ferida. Então eu conversando com amigos meus da URGS, falando, olha só o que aconteceu com a Rude, essa situação. Nossa, eu nunca prestei atenção mesmo que isso aconteceu. Tu viu, as pessoas não se dão conta, Não né? se dão conta. E é tão simples, ela é um ser humano. Mas é uma coisa... É dolorido se dar conta também. É dolorido se dar E conta. aí entra na questão da educação emocional de cada um, né? Exato. Eu quero te dizer assim, ó, foi muito importante pra mim que a gente iniciasse, né, essa relação. Eu te disse e reforço que o Afrodite tá a serviço e à disposição, tá, do Instituto Pelo Ser. A gente tem muitos trabalhos legais, assim, conta conosco, assim, comigo pra levantar essas bandeiras. Venha mais vezes, né? Vamos fazer essas ações e essas elucidações, porque eu entendo que são formas de educar. Então, assim, aquilo que tu fazes com as crianças, a gente precisa fazer principalmente com adultos. Sim. Porque também é um novo momento de educação. E Sim. eu não esqueci que eu te falei que eu tenho livros para doar. Para doar, porque eu faço muito isso. Eu acredito que livros salvam vidas, né? Muitos livros me ajudaram muito, eu amo ler. E acredito que, assim, são coisas que vão se construindo. Certamente esse foi o primeiro de muitos encontros. A gente pode montar palestras, a gente pode montar encontros. Conta comigo, assim, pra gente juntar um grupo de mulheres e começar a fazer esse exercício. Então, dá pra abrir, dá pra fazer um polvo de tudo isso desse teu instituto. E conta com o Afrodite. O Afrodite é amor, é verdade, é ser sem mimimi. Sinceridade. É autenticidade, né? Autenticidade, gente. Aqui a gente não tem mimimi e a gente quer sim ecoar, né? A gente quer trazer verdades difíceis, porém necessárias. E é o que eu falo sempre pra todo mundo. Então, eu realmente, assim, super te agradeço. Eu quero que tu deixe um recado pro pessoal sobre o Instituto. E também, óbvio, que um convite, enfim. Mas eu sei que tu virás mais vezes. Convidadíssima, já estás. Muito obrigada. Então, o Instituto, ele é assim. Ele quer levar essa educação, quer levar essa diplomacia, quer levar amor, quer levar carinho para essas crianças. Porque essas crianças, às vezes, só precisam de um abraço.
Então, na última arrecadação que a gente fez, a gente pediu livros e ursinho de pelúcia. E o porquê do ursinho de pelúcia? Porque, segundo Kishimoto, é uma autora que eu gosto muito, ela fala que o ursinho de pelúcia é muito mais do que só um bichinho de pelúcia. Ela é um conforto para aquela criança na hora de dormir. Então, uma criança que muitas vezes o pai ou a mãe está na cadeia, ou a mãe é usuária de drogas, como já ouvimos relatos de crianças, aquele bichinho ali na hora dela dormir é tudo, é o melhor amigo dela. E a arrecadação de livros, a gente aceita a arrecadação de livros para revenda, para custear as nossas ações. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Instituto Pelo Ser, e pelo site também para fazer a sua doação, www.institutopeloser.com. E a gente levanta a bandeira sim, a gente não aceita nenhum tipo de xenofobia, nenhum tipo de preconceito, nada. E aí que entra a nossa diplomacia, de não ficar quietos diante injustiças, diante crimes também que acontecem. Então, a gente tem uma equipe jurídica, a gente tem uma equipe maravilhosa que está com a gente, então o Instituto Pelo Ser é isso. É muito mais além do que uma ação social e do que entregar pipoca e cachorro-quente. É sobre isso. E eu agradeço aqui pelo espaço com a Kelly, a gente já trocou várias ideias, eu sei que a gente tem vários assuntos para falar em outros momentos. Sim. E a gente vai falar sobre sororidade, sobre os termos, sobre liderança jovem. Muitos. Precisamos falar sobre essa geração que está se tornando cada vez, na minha concepção, ao mesmo tempo que avança, tem 2 passos para trás. É um passo para frente, 2 para trás. Então, eu sempre falo, não adianta a gente simplesmente ficar levantando bandeira só para falar bonito. Então, assim, como o Instituto Pelo Ser tem várias coisas lindas acontecendo, hoje o espaço era dele. Mas a gente deixou aqui algumas pinceladas de coisas que a gente vai trazer para vocês, com certeza. A gente combinou isso, porque eu acredito na voz da Maria Alice. E acho importante também a união de 2 gerações diferentes. E é sobre isso. Então eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Por essa amizade que vai ser construída. E já está sendo construída. Já está sendo. Obrigada. Já está sendo, eu que agradeço. Obrigada pela procura e pela confiança, querida. Sucesso para nós. Para nós. E não a todas essas coisas que ela disse, mas principalmente para que a gente consiga um mundo mais justo. E ele começa sempre, sempre, sempre dentro de nós. Porque quando a gente acredita, todo o resto faz diferença, tá bom? Durmam bem e pensem nisso profundamente, tá? Até mais.